acabamento em metal, fino, tela OLED, custando a faixa dos 10 mil reais. Olha, esse carinha aqui dá o que falar, viu? E é um problemão pro Predator da Acer, porque isso daqui sim é o notebook completo. Fala aí, galera, como é que vocês estão aqui? Eu li, fazia muito tempo que eu queria testar esse notebook. E eu tava tão ansioso que quando ele chegou aqui pra mim, eu nem aguentei pra poder gravar unboxing. Já saí abrindo ele, tirando ele da caixa, configurando e usando ele. E eu gostei demais. Por quê? Esse notebook ele oferece uma configuração e umas specs que só ele tem no mercado, tá? E quando ele tá numa promoção boa, a gente encontra ele na faixa dos 10 mil reais. Isso faz com que ele seja um notebook muito, mas muito interessante. Por quê? Esse daqui é o Legion 5i da Lenovo, lançado no Brasil aí, já na versão atualizada desse ano. E por que ele é legal? Primeiro, olha que design diferente, né? A gente não vê muitos notebooks da linha Gamer Legion da Lenovo, né? Passando aqui no canal. Mas quando eles passam, geralmente eles impressionam em qualidade, né? A gente tem aqui esse design diferente aqui em cima, como se fosse um notezinho para você poder puxar a aba, né? Bom, toda essa tampa aqui dele é de alumínio, tá escrito Legion aqui. E aqui tem essa outra abinha escrito Lenovo, tá vendo? Com duas conexões aqui atrás, HDMI e a entrada proprietária para o carregamento e essas saídas de ar aqui. Mas você já percebe uma coisa bem interessante, isso aqui é um notebook gamer com RTX 5060 e ele é bem fino, cara, para um notebook com 5060. Não só é fino, tá? Esse notebook também é bem leve, ele é muito portátil. Leve, fino, bem interessante mesmo. Bom, aí quando você abre aqui, você já tem outra surpresa muito legal, ó. Abre com uma mão perfeita. Olha a dobradiça desse notebook, olha isso. Muito bom. Abre muito, muito suave, né? Você tem uma tela OLED. Pois é. E é gamer, tá? Se não me engano, 165 Hz. A gente já vai checar. Cara, não é touchscreen nem nada, mas é uma tela OLED, o que nessa faixa de preço é o único notebook com tela OLED. E que outro notebook você tem nessa faixa de preço? Qual que é o preço dele? Vamos lá. O preço normal desse notebook varia bastante, de 12, às vezes 14 mil reais. Não pague isso. Por quê? A gente estava pesquisando aqui na hora de gravar o vídeo, quanto que ele custa lá no grupo de ofertas quando a gente manda em promoção. Então, ó, no dia 25 de março desse ano, por exemplo, a gente mandou ele no Kabum, custando R$10.009 no Pix ou 11.600 parcelado. Aí depois a gente mandou no Mercado Livre também, ó, promoção dele por 10.659 parcelado. Isso aqui é absurdo. Foi o melhor preço dele até agora parcelado no Mercado Livre. Então assim, acontece promoções dele. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo onde estiver mais barato, mas caso ele não esteja barato, entra no grupo de ofertas e fica ligado. Nessa faixa de preço é o mesmo preço que o Predator Helios Neo 16 da Acer, esse notebookzão que vocês estão vendo. Também tem tampa em metal, mas não é tão fino nem tão leve quanto esse Legion. Só que o Predator tem uma RTX 5070, mais forte do que esse daqui, que é uma 5060. Porém, o Predator não tem tela OLED. Aí você tem que pesar na balança. Prefiro uma 5070 ou vou numa 5060 com tela OLED? E eu acho que essa 5060 já vai muito bem para muita gente, para a maioria das pessoas. A grande questão realmente é achar quando ele está em promoção. Nem sempre ele fica em promoção, tá? Bom, esse daqui é o notebookzão então, né? Tela OLED. Olha o teclado dele. Full size, com tecla de função, tá? RGB, customizável, dá para alterar aqui o RGB dele no software. A gente tem aqui trackpad físico, não é tátil. Hoje em dia, muito raramente você vai ver trackpad tátil em notebook Windows, né? Infelizmente. Com som assinado Harman Kardon. Aqui, ó, Harman, tá? Tem aqui os adesivozinhos RTX 5060 com 8 GB de VRAM e 115 watts de TGP e um Ultraset 255HX. É um processador que tem 20 threads, 20 núcleos virtuais. Então isso faz com que seja um notebook muito top para trabalho e para jogo competitivo. E é engraçado porque nos meus testes a capacidade desse notebook em gerar quadros em jogos competitivos que utilizam mais processador do que placa de vídeo foi muito melhor do que o Predator Helios Neo 16 AI, sendo que eles têm o mesmo processador, tá? Ambos têm versões com Ultraset 255HX ou Ultra 9 275HX no caso do Predator também. Essa diferença de desempenho pode ser simplesmente pela construção e dissipação de calor, ou por qualquer outro fator ali como memória RAM, velocidade da memória e etc. A questão é, a gente pode ir mais profundamente nisso num comparativo ideal do Predator versus o Legion. Aqui, nessas primeiras impressões, parece que realmente o Legion para jogo competitivo está entregando mais. Essa versão que eu estou testando aqui já tem 16 GB de memória RAM e claro, dá para você fazer upgrade também, tá?
Bom, primeira coisa que já me impressionou muito nesse notebook, a tela dele, tá? É uma tela OLED, e que se a gente ver aqui, ó, nas configurações do Windows, configuração de exibição, ela não só é uma tela OLED, ela é a melhor tela que tem para notebook, tá? É extremamente completa. Primeiro, resolução 2560 por 1600. Então já é uma baita de uma resolução. E taxa de atualização de 165 Hz, podendo ativar uma taxa de atualização variável, que ela fica variando automaticamente para poder economizar a bateria, tá? Outra coisa, bateria. Achei muito boa a bateria dele, tá? Usando aqui no uso básico eu consegui 4 horas e meia de bateria, o que para um notebook gamer é excelente, mas eu acho que se configurar mais, talvez eu até consiga uma bateria melhor. Eu vou continuar usando ele, né, pra gente poder fazer um review completo. Isso aqui é mais um hands-on aqui, para poder a gente testar essa bateria. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. A gente tem uma tela muito boa, fantástica, mas será que esse hardware aguenta essa tela na hora de jogar na prática? Lembrando, a RTX 5060, 8 GB de VRAM e 115 watts de TGP, não é capado, tá? Vamos ver na prática como que é jogar. Mas de nada adianta você ter uma baita de uma tela se você não tem um hardware que acompanha, daí não tem como você jogar com toda essa resolução da tela, não tem como você aproveitar a tela, né? Então vamos ver se tem como você aproveitar ou não essa tela. Eu abri aqui Cyberpunk 2077, tá com o preset no alto, ok? E tá na resolução da tela com o DLSS ligado no modo qualidade e Frame Generation. E aí eu vou desligando esses recursos de assistência pra gente vendo como é que dá pra jogar. Obviamente, né, gente, como aqui a gente tá falando de uma RTX 50, tem o Multi Frame Generation. Aqui tá no 4x, o que significa que para cada quadro real, ele tá gerando outros 3 ou 4 quadros por IA, né? Então, assim, obviamente vai rodar com muitos FPS. Como vocês estão vendo aqui, tá 100 e poucos FPS. Deixa eu até aumentar esse feedback ali do MSI. Vou aumentar aqui, ó, vou deixar ele maior. Vocês conseguem ver melhor. Pronto. Ó, mais de 100 FPS. A gente consegue ver que ele está utilizando 14 GB de memória RAM. Tá com 16 aqui nesse sistema. Tem 8 GB de VRAM, a placa de vídeo está utilizando 5, então assim, é um jogo que não precisa de tanta VRAM assim. A placa de vídeo está 99% de uso e o processador 20%. O processador usa bem pouco aqui no Cyberpunk, tá? O Ultra 7255HX. Tranquilo, né? Eu vou até colocar aqui o som para vocês terem noção de como que é jogar com ele. Com esse som. Vou colocar em 50%. O som é bom, tá? Tem essa certificação Harman aqui também, então obviamente o som é bom, mas também o barulho do notebook não é tão alto, então você não impacta tanto no som, sabe? Ó. Tranquilo, né, gente? Dá pra jogar de boa. A verdade é que esse notebook, essa resolução dele, né, essa resolução 2K aqui, ou melhor, Quad HD, né, você vai conseguir jogar tudo hoje em dia, desde que tenha o DLSS, né, no máximo ali para você ativar. Aqui nesse caso eu tô jogando Cyberpunk utilizando todos os hertz possíveis da tela, né, porque tá rodando a mais de 200 FPS, zero input lag aqui perceptível, né. Obviamente deve ter um input lag, mas perceptível mesmo nada, porque o FPS base deve estar bem alto. Eu vou até vir aqui agora e desligar o Frame Generation, então ó, tá aqui ó, 2560 por 1600 a resolução. Eu vou desligar o Frame Generation, pronto. Ele fala para reiniciar, mas na verdade não precisa, porque na hora que eu desligo, vamos ver se ele já aplicou. Ó, já aplicou, já desligou o Frame Generation. Sem o Frame Generation, 92 FPS. Absurdo. Ainda assim é muita coisa. Claro, tô com DLSS no modo qualidade. Vamos ligar agora o DLSS. Vem aqui, gráfico. Aqui. Tá no modo, na verdade estava no modo balanceado, olha, eu vou vir aqui, desligado, pronto. Sem DLSS, ainda assim, mais de 60 FPS, Cyberpunk no alto e na resolução da tela dele aqui, que é uma alta resolução, né? Eu vou agora mutar aqui ele, ó, para vocês ouvirem o barulho dele, e lembrando que ele tá no modo desempenho, pode ver que o símbolo Legion tá vermelho aqui, ó. E esse é o barulho que ele faz. Cara, muito de boa mesmo. E a temperatura também sempre muito boa, ó, 86, 84 graus. Nos jogos que ele mais esquentou aqui, ele chegou nos 90 graus, 92, 90 graus. Então assim, também tranquilo em relação à temperatura. A temperatura da superfície aqui eu já percebo ele esquentar um pouco a superfície, acho que é porque ele é um pouco fino demais para um notebook gamer, né? Para esse hardware que ele tem também, então eu percebo sim esquentar um pouco nessa região.
Mas aqui é onde eu fico com a mão no WSD, no espaço, e aqui, olha, no pulso, não esquenta, nada, ele esquenta mais aqui, ó, nessa parte, tá? Aqui onde eu tô com o pulso, nada, zero incômodo. Então, tranquilo demais, velho. Eita, preu, ó. Nossa. Deixa eu pegar esse carro, Peguei. Aí sim. Top, não tenho o que falar. E essa qualidade de tela. Olha isso. Vocês percebem as cores vivas aqui, né? O Cyberpunk é um jogo muito legal de mostrar isso. Você tem esses detalhes vermelhos, eles estão bem vivos. Você consegue ver o contraste. É outra coisa jogar nessa tela OLED, cara. É outra coisa. E olha isso, a qualidade tá fantástica. Eu não tô nem com o DLSS ligado. O negócio tá rodando a mais de 60 FPS. Não precisa de mais do que isso. Isso aqui é suficiente para 99% de todos os usuários aí que só querem jogar no computador. Isso aqui é muito mais do que suficiente. Bom, como eu falei pra vocês, apesar de ter uma RTX 5060, a gente tem um bom processador. Então, na hora de jogar jogos competitivos tipo Counter-Strike 2, ele me impressionou. Muito mesmo. Foi um dos poucos notebooks aqui nessa faixa de preço que você consegue mais do que 300 FPS liso ali no CS, tranquilamente. Jogando na prática o CS, primeira coisa, não tem ghosting, né? É uma tela OLED, zero ghosting. Então, assim, é perfeito pra jogar, é a melhor tela gamer que você pode ter. Não vi travamento, não vi nada e sempre mais de 300 FPS nos mapas que eu tava jogando. Aí eu fui lá e fiz o teste de benchmark do próprio CS. E ele pegou 361 FPS de média no teste de benchmark, mantendo 85 graus na temperatura do processador. Excelente. Se a gente for comparar com o concorrente dele, né, o Helios Neo 16 AI, já na versão deste ano, ele pegou 294 FPS de média. É uma diferença significativa, principalmente se tratando de jogo competitivo e principalmente se você depois quiser ligar ele no monitor externo de 240, 360 Hz para você poder aproveitar tudo isso. Então faz bastante diferença. Para jogo competitivo, o Legion sai na frente, na minha opinião. É imbatível, principalmente até se você for pensar em jogar nele mesmo, porque a tela dele é fantástica, né, gente? Você não vai ter ghosting, você vai ter um input lag baixíssimo, né? Afinal de contas, quando é notebook, o input lag já é muito baixo. Motion blur, essas coisas, cara, esquece. Essa tela não tem nada disso, porque é uma tela OLED, é a melhor que tem. Então, os pixels apagam e acendem quase que instantaneamente. Além do fato, é claro, de que quando o pixel... Você tá vendo alguma parte escura na imagem, o pixel tá realmente apagado, então o contraste é maravilhoso. Quando você vai jogar jogos mais coloridos, como por exemplo Crimson Desert, que eu tava testando aqui também, nossa, você fica encantado com essa tela. É maravilhoso. Inclusive Crimson Desert é um jogo que eu consegui jogar aqui com tudo no máximo, a altas taxas de quadro também. Basicamente é um notebook que você vai conseguir jogar de tudo hoje em dia, com tudo no alto e na resolução da tela. Alguns jogos você vai ter que ativar o DLSS, outros não, mas, meu... Você roda tudo aqui tranquilamente. E o notebook também brilha na hora de trabalhar. Afinal de contas, bom, a quantidade de memória RAM que tá aqui é ok, né? São 16 GB, mas daria pra gente fazer esse upgrade. Mas a grande questão é a RTX 5060, que além de ser uma boa placa, ela tem 8 GB de VRAM, o que em situações como essa aqui, olha, dentro de softwares mais pesados, eu tô no After Effects. Tem alguns efeitos aqui nesse projeto que eu vou mostrar que utilizam bastante VRAM. Precisam armazenar bastante informação dentro da placa de vídeo. E aí essa quantidade de VRAM, né, esses 8 GB, fazem diferença. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns efeitos de tracking. Aqui, ó, por exemplo. Esse Xbox ROG Ally. Tá vendo que ele está atrás aqui do ROG Ally? Bom, isso aqui é um tracking. Para fazer esse tracking, né, aqui também, são coisas que utilizam muito poder da placa de vídeo e também da VRAM da placa para armazenar essas informações. Aqui também vai ter um outro tracking nessa parte do vídeo. E você pode ver que ele está rodando simplesmente liso. Liso, liso, liso. Ó. Nada trava na timeline. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer o render desse projeto para a gente ver quanto tempo ele vai levar. É um projeto do After Effects com vários efeitos que vão aqui para o canal. E é um projeto de exatos 2 minutos. Tá? Ele tem exatamente 2 minutos de duração. E vamos ver quanto tempo que ele vai levar. A gente vai poder comparar com alguns outros notebooks que a gente tem por aqui também. E tá aqui o tempo que ele levou para fazer este render. 4 minutos e 44 segundos. Isso é quase 2 minutos a menos do que um MacBook Pro com chip M4 consegue fazer esse render, por exemplo. Então assim, excelente para trabalho, não tem o que falar. O notebook tá muito frio nessa região do pulso, muito frio mesmo. E na região do WSD aqui do espaço também, bem de boa. Todo o lado esquerdo aqui do notebook quase não esquenta, ele esquenta mais aqui
do lado, aqui nesse meio, na verdade, do lado direito central aqui, onde ele esquenta um pouco mais. Sensacional. Para comprar para trabalho, você não vai se decepcionar. Com o plus ainda de que você consegue calibrar muito bem essa tela, né? Então, vou sair aqui do After Effects e eu tenho aqui, que eu não vou salvar, eu tenho aqui alguns aplicativos que já vêm com ele, que são relacionados à calibração de cor, inclusive esse aqui, olha, que é o X-Rite Color Assistance, mas eu posso abrir aqui o próprio software da Lenovo aqui, e aqui eu tenho algumas opções também. Então eu venho aqui em dispositivo, não, início, aqui, opções de iluminação. Por exemplo, eu posso vir aqui no próprio menu do Windows de configuração de tela, e aqui eu tenho alguns padrões de cores que eu posso escolher já aqui no próprio Windows, como Adobe sRGB, DCI-P3, Display P3, tá vendo? Então tem vários padrões aqui profissionais e de cinema que eu posso escolher de cor, que é legal, ele já deixa ativo no próprio Windows, mas eu tenho uma personalização mais fina se eu quiser fazer através desse X-Rite Color Assistance que ele tem aqui do lado. Tem algumas outras configurações dentro do Lenovo Vantage também, que é o software da Lenovo. Então se eu vier aqui em configurações de dispositivo e tela, eu tenho aqui esse modo super resolução. Ele basicamente vai fazer um upscaling em algumas coisas, né, que tem aí. Ele também tem questão de proteção dos pixels. Então eu posso escolher a limpeza dos pixels para poder evitar burn-in, essas coisas. Então tudo isso aqui eu consigo fazer aqui também. E tem algumas outras configurações legais aqui do próprio notebook que eu consigo fazer no Legion Space, que é o software gamer aqui que tem no notebook, que inclui colocar ele no modo desempenho ou no modo silencioso ou no modo equilíbrio, né? Que daí ele vai mudar aqui a cor do LED. Então no modo equilíbrio ele fica branco, no modo silencioso ele fica azul e no modo desempenho, que é o mais forte, ele fica vermelho. Então, legal. Aqui também eu posso definir a iluminação do RGB do teclado. Tem aqui vários modos, inclusive cor sólida também. Modo da GPU. Então, eu posso colocar o modo DGPU ou modo híbrido. Tá? E tem outras configurações aqui, como taxa adaptável do monitor. Também vai ter limpeza aqui do burn-in, a prevenção de burn-in, para poder fazer limpeza da tela. Então tem várias coisas, e lembrando também que eu posso vir aqui na tela inicial, clicar com o botão direito, mostrar mais, vem aqui em painel de controle da NVIDIA, aí eu aceito aqui essas configurações, primeira vez que abre ele pede para aceitar, e também posso fazer as configurações básicas aqui, né, da NVIDIA para poder extrair o máximo de desempenho. Lembrando, ele não tem G-Sync, ele também não tem NVIDIA Optimus, tá? Na verdade ele tem um Mux Switch, né, que seria aquele switch físico da placa, então você pode vir aqui mudar a placa de vídeo para o modo apenas DGPU, né, que vai utilizar apenas RTX, e aí você vai ter que reiniciar o computador, então é um Mux Switch, mas a NVIDIA Optimus ele não tem. Aqui também ele diz para mim as saídas, né, do computador, então eu tenho que essa USB-C dele transmite imagem, mas é com a Intel Graphics. Já aqui eu tenho as outras portas, né, que transmitem imagem através da RTX 5060, então se você quiser usar um monitor externo, o ideal é você usar a própria saída HDMI que ele tem aqui, que você vai ter um desempenho melhor. Gente, é um dos notebooks mais legais nessa faixa de preço. É o notebook que eu escolheria. Eu acho que o Predator é maravilhoso. E o custo-benefício do Predator é muito bom. Inclusive, esses dias a gente mandou no grupo também por 9 mil e poucos reais. Então, assim, nesse nível de comparação, realmente o Predator sai na frente porque você encontra mais promoção dele. Mas caso você esteja vendo esse vídeo e o Legion esteja no mesmo preço que o Predator, vale a pena considerar o Legion. Eu só iria no Predator no mesmo valor que o Legion se você for trabalhar com algo que utiliza muito placa de vídeo, porque daí o Predator sai ainda na frente, né? Apesar disso aqui ser muito bom, o Predator vai ser ainda melhor, mas a RTX 5070 tem mais núcleos, né? Mas o notebook é fantástico, é fino, é leve, tem boas conexões, inclusive duas USB-Cs com DisplayPort, tem RJ45 para quem vai trabalhar com notebook e quer ligar ele direto na internet, tem USB-A aqui desse lado, né? Mais uma vez, HDMI, entrada proprietária para o carregamento, e na outra lateral mais uma USB-A, aqui tem entrada e saída de fone de ouvido e microfone, aqui também mais uma USB-A, e aqui tem um bloqueador da webcam dele, que inclusive é Full HD e é fantástico. Olha um teste da webcam. E a câmera do Legion 5i, essa aqui. Muito boas cores, viu? Muito boa mesmo. Se você comparar com outros notebooks que eu sempre testo aqui no estúdio, que é um ambiente que geralmente os notebooks não se dão bem, por ter muita iluminação em mim, mas não tem nada no fundo, eles ficam tentando compensar. Cara, as cores boas, viu? Considero realmente uma boa webcam. E o som, o que vocês estão achando também? Comenta aqui embaixo. E eu sei que muita gente vai perguntar, né, o carregador dele. Esse aqui é o tamanho do carregador. Também achei bem portátil, 245 watts. Até que é bonito o carregador também, né? Gente, não tem o que falar.
Que notebook top. Eu vou usar ele agora como meu notebook principal por um mês. E se vocês quiserem, eu posso trazer um comparativo dele com o Predator ou até mesmo um review depois dele completo. Comenta aqui embaixo para saber o que você achou do vídeo. O que você achou do Legion 5i, que na minha opinião é um dos melhores notebooks até 10 mil reais que você pode comprar hoje. Link dele tá aqui na descrição e mais uma vez, entra no grupo de ofertas e não pague caro. Espere uma promoção boa dele que sempre aparece, tá? Tamo junto, galera. Valeu e falou.